Terceira para 10. Aí o Con faz o passe longo na endzone. Recepção para linha de touchdown. Jared Cook, uma virada épica em Oakland. 2 touchdowns anulados para a vitória do Oakland. Vitória do Kansas City já anulada por falta também. Derek Carr rola para o lado esquerdo. Foguete no canto da endzone. Uma semana 7 muito engraçadinha, como diz o Paulo Antunes dos canais ESPN, começando com essa grande vitória do Oakland Raiders, 31-30 em cima dos Chiefs, uma partidaça, uma das melhores partidas dos últimos anos no Thursday Night Football, no jogo de quinta-feira à noite do Color Rush. Lindos uniformes também, né? Sensacional. A partida terminou, né? O cronômetro zerado já, a partida a favor dos Chiefs, porém, quando uma defesa faz a falta, o jogo não pode terminar com uma falta defensiva. Então, o Oakland Raiders teve 2 oportunidades para vencer o jogo e o Derek Carr não perdoou, lançou o touchdown, que deu a vitória para o Oakland Raiders com o cronômetro zerado. Sensacional a vitória do Oakland Raiders. Os Bills também vencendo mais uma, 30-27, jogo em casa contra os Bucks. Os Vikings receberam o Baltimore Ravens, venceram mais uma. Os Vikings que estão aí com grande chance de chegar aos playoffs nessa temporada. Os Dolphins vencendo mais uma, já a 4ª vitória nessa temporada dos Dolphins. 31-28 em cima dos Jets, um clássico de divisão aqui. Os Rams fizeram 33-0 no Arizona Cardinals, que perdeu o Carson Palmer e provavelmente perdeu para a temporada, né? Mais uma lesão que prejudica um time na NFL. Os Colts receberam o Jacksonville Jaguars e mais uma grande partida da franquia de Jacksonville, 27-0. E a equipe do Jacksonville Jaguars, que assassinou o Baltimore Ravens e também o Pittsburgh Steelers, fez mais uma vítima. Que partidaça do Jacksonville Jaguars. O Green Bay Packers, sem Aaron Rodgers, perdeu em casa, 17-26 para os Saints. E outro time que está em recuperação, New Orleans Saints, já assumindo a liderança da sua divisão. Mais uma vitória, a 4ª vitória seguida da franquia de New Orleans, a franquia de Drew Brees. Continuando os jogos, o Chicago Bears venceu mais uma, 17-3 em cima do Carolina Panthers. Os Browns perderam mais uma, em casa receberam os Titans, foi 12-9 para a franquia de Tennessee. O 49ers perdeu a 7ª seguida, assim como os Browns ainda não venceu na temporada. E foi uma partidaça também do Dallas Cowboys, do Ezekiel Elliott, você vai ver aqui no decorrer desse vídeo, foi 40-10 para a franquia de Dallas. Os Chargers fizeram 21-0 no Denver Broncos. Impressionante como teve time nessa temporada que não fez ponto, né? Os Bengals no início da temporada, os Broncos nessa rodada, junto também com a franquia de Arizona e também de Indianápolis. Nenhum desses fazendo ponto nessa rodada. Impressionante, né? Os Steelers fizeram mais uma vítima, né? 29-14 em cima dos Bengals. E os Giants, né? Mais uma derrota, jogou em casa contra o Seahawks, perdeu de 24-7. Na partida de domingo à noite, a gente esperava tanto, né, de Patriots e Falcons, a reedição do Super Bowl, não foi nada disso, né? Muita neblina e uma ótima partida do New England Patriots, não deu chance para os Falcons, arrasou com os Falcons, tava 23-0 até o final do jogo. O Julio Jones na marra fez um touchdown lá para diminuir um pouco o vexame dos Falcons, que também estão mal na sua divisão, hein? O time tá com 3-3, daqui a pouco você vai ver a classificação. E o New England Patriots parece que está entrando nos eixos, né? Começou a melhorar a defesa, o ataque continua bem. E nós temos aqui o melhor time da NFL hoje, hein? O Philadelphia Eagles com mais uma vitória, jogou em casa, Carson Wentz jogando muita bola, né? Fazendo mágica lá na Filadélfia, 34-24 em cima de um bom time dos Redskins. E esses são os resultados dessa semana 7. E quem sobe? O Oakland Raiders, né? Venceu um dos melhores times da NFL, o Kansas City Chiefs, em casa, com um resultado espetacular, da forma como foi, por isso sobe o Chicago Bears, porque mais uma vez venceu e está se recuperando na temporada. Quem esperava, né? O Chicago Bears, que foi tão mal na última temporada, indo bem até agora, nesses 7 jogos que nós tivemos, nessas 7 semanas que nós tivemos até agora. Os Chargers, né? O Los Angeles Chargers também muito bem, né? Mais uma vitória e por 0, né? O time não tomou nenhum ponto dos Broncos. E o Philadelphia Eagles também é o time que sobe, porque é o melhor time da NFL até aqui. São 6 vitórias e 1 derrota em 7 partidas. E quem desce? Os Cardinals, os Colts e os Broncos. Todos esses porque não fizeram ponto. Merecem estar aí.
os times em baixa nessa semana 7. E os Falcons também, porque por pouco não foi mais um time que não pontuou nessa rodada, né? Fez um touchdown ali no final da partida com o Julio Jones, que é um grande wide receiver, um dos melhores da liga, para alguns até o melhor. Ele não tinha anotado nenhum touchdown ainda, né? Então os Falcons aí, né, começando a oscilar bastante, né? Um dos melhores times da NFL, um dos melhores ataques, oscilando bastante nesses primeiros jogos. E esses são os times que descem aí, os times que não fizeram ponto, e os Falcons também. E nós temos a classificação da Conferência Nacional para vocês. E agora a gente começa a olhar um pouquinho melhor a classificação, hein? Olha só, a divisão norte, os Vikings começam a se soltar um pouco. A gente tem o Green Bay Packers que não tem Aaron Rodgers, a gente não sabe como esse time vai se sair sem o seu grande jogador. Os Lions estão oscilando bastante e o Chicago Bears acordando. Na divisão sul, olha só já a mudança, né? O New Orleans Saints estava em último, já está em primeiro. Carolina Panthers tropeçou, os Falcons também tropeçaram e os Bucks estão ali, né? Muito abaixo do que a gente esperava. Na divisão oeste, os Rams estão liderando ainda, já estamos com 7 rodadas e os Rams estão na liderança ainda. O Seahawks tem que abrir o olho, mas o Seahawks venceu bem nessa rodada. Os Cardinals continuam oscilando muito, uma péssima partida, e agora sem o Carson Palmer é difícil ver o Arizona Cardinals brigando pelos playoffs. E lá embaixo o 49ers também não vai sair disso, né? Vai ficar em último mesmo. Philadelphia Eagles, o melhor time da divisão nacional, o melhor time da NFL e o líder da divisão leste. O time está na frente dos Cowboys, que venceram muito bem. Os Cowboys atropelaram os 49ers nessa rodada. O Washington Redskins está ali oscilando, 3-3. E o time dos Giants continua ali, né, com a sua campanha medíocre, uma vitória, 6 derrotas. Lá na Conferência Americana, nós temos aí 3 times indo muito bem, né? Pittsburgh Steelers, 5 vitórias, 2 derrotas. Na divisão norte, o Baltimore Ravens já está com mais derrotas do que vitórias, então já é difícil ver o Baltimore Ravens lá nesse momento brigando por vaga nos playoffs. Tem que melhorar demais, né? Principalmente o seu jogo ofensivo. Os Bengals e os Browns ali devem ficar fora dessa briga. Na divisão sul, o bicho está pegando, olha só. Nós temos aí praticamente 3 times lutando pela liderança e os Colts bem abaixo, né? Lá na divisão oeste, os Chiefs e os Broncos perderam na rodada, os Chargers estão em terceiro, o Oakland Raiders ganhou, né, muito bem, aparece em último ali, mas tem chance de melhorar o Oakland Raiders, né? Lá na divisão leste, as coisas começando a tomar a sua normalidade, né, com o New England Patriots fazendo 5 vitórias e 2 derrotas, líder da divisão leste. Os Bills logo atrás com os Dolphins, que estão muito bem, a recuperação dos Dolphins, sem o seu quarterback principal, né, o Ryan Tannehill, com o Jay Cutler muito mal também, muito questionado. Aí vem lá o reserva, que parece que vai assumir a titularidade agora, né? E vamos ver como vem os Dolphins aí, né? E New York Jets ali em último lugar, né? Tava bem nas últimas semanas e agora parece que o time voltou ao que a gente esperava, né? O time perdendo mais do que ganhando. Entre os destaques ofensivos, nós temos aí o Derek Carr, quarterback dos Raiders. Que partidaça, né? 3 touchdowns, nenhuma interceptação, 417 jardas lançadas do Derek Carr. No jogo corrido, nós tivemos o Ezekiel Elliott, o running back dos Cowboys, com 2 touchdowns, 147 jardas. Um deles foi sensacional, né? E o Amari Cooper também, né, dos Raiders, wide receiver, 2 touchdowns, 210 jardas pro Amari Cooper. Que partidaça do wide receiver dos Raiders. Os destaques defensivos, nós temos o Chris McCain, linebacker dos Chargers, com 2 sacks, 3 tackles e forçou 2 fumbles. Sensacional a partida desse linebacker. Outro linebacker que foi muito bem, o Zach Brown, ele é dos Redskins, né? 1 sack e meio, 10 tackles e também forçou um fumble. O Kevin Byard também, safety dos Titans, que partidaça, né? 2 tackles e interceptou 3 passes. Esse jogador que é segundo anista, né? Segundo ano dele na NFL. Grande partida deste safety lá pelos Titans. Um destaque defensivo também aí nessa semana 7. E para finalizar esse vídeo, vamos aos 5 melhores lances que eu separei aqui dessa semana 7. É claro que tiveram muitos lances espetaculares, mas a gente só coloca 5 aqui. Esse primeiro lance do Le'Veon Bell, né? Espetacular essa corrida, né? Ganhando muitas jardas para os Steelers. E ele, além de muito inteligente, muito rápido, deu um chega para lá ali no último jogador que tocou nele ali, né? Olha só, antes dele finalizar a jogada, ele deu, olha só a empurrada que ele deu no jogador. Espetacular o Le'Veon Bell, né? Mais um grande jogo dele. O Carson Wentz lançando esse touchdown extremamente pressionado e achou uma bola espetacular, né? O quarterback dos Eagles, olha só, hein? Carson Wentz, se continuar assim, candidato a MVP, hein? Grande jogada do quarterback dos Eagles, muito pressionado e mesmo assim lançou uma bola espetacular. Touchdown para os Eagles nesse lance, hein? E um pouquinho também
do Jay Cutler lá nos Dolphins, lançando essa bola, mas nem tanto pelo passe, sim pela recepção, né? Lembrando até um pouquinho a recepção dos Seahawks, né? Na decisão contra os Patriots. O time não foi campeão, mas aquele lance foi espetacular. E olha só, a bola quicando, pingando, mas ela não tocou no chão. Que lance espetacular. Esse é o terceiro lance, o lance dos Dolphins na partida, na vitória, né? Contra os Jets. E no segundo lugar, olha esse lance. Que espetáculo essa jogada dos Seahawks, né? Muito bem trabalhada, finalizada com a recepção. Que bomba, né? Do Russell Wilson. Que espetáculo essa jogada, né? Muito bem trabalhada, né? O lance que colocou ali os Seahawks em uma vantagem maior. Era uma 1ª-para-10 e muito bem, enganando muito, né, a defesa dos Giants nesse lance aí, os Seahawks. E para finalizar, o lance que deu a vitória ao Oakland Raiders na quinta-feira. Que espetáculo, né? Cronômetro zerado, já estava acabando o jogo e o Oakland Raiders vencendo a partida com esse touchdown, o lançamento do Derek Carr e o Crabtree ali fazendo a recepção de joelho, bem na pontinha, já saindo do campo. E a vitória dos Raiders. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Participe do nosso podcast, vou deixar o link na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, meus amigos.